E aí rapaziada, hoje eu tô aqui pra fazer aquele resumão do episódio 7 de Gachakuta. Pra você que não sabe, esse é o anime do garoto que foi acusado e jogado dentro de um abismo cheio de lixo. E agora ele tá tentando voltar de onde ele veio. Mano, o episódio começa de onde o último parou. O Jabber, todo ferido, tentando se levantar para continuar lutando, não deu nem pro Urudo respirar direito, que ele já veio direto pro ataque girando o corpo e usando aquela garra dele. Urudo não entende como ele ainda tinha força para lutar, mas ele viu os ajudantes de lixeiro perto de onde ele estava lutando e correu pro outro lado para não colocar eles em risco. Mas o Jabber foi atrás dele com uma cara de louco. Urudo tenta parar o ataque dele com o poder dele, mas não adianta, o Jabber dá um soco, mas Urudo agarra e joga ele para longe. O maluco sai capotando, mas não foi suficiente. Ele levanta e Urudo pensa que ele realmente tinha tomado o veneno para perder a consciência. E agora Urudo entende que o poder dele foi tancado, porque o poder do amuleto que ele pegou só reage quando tiver alguma hostilidade. Urudo vê então que aquilo tudo que o Jabber estava fazendo era masoquismo. Aí vem um flashback do Urudo apanhando das crianças e sendo chamado de masoquista. Quando ele chega na casa dele, ele pergunta pro pai dele o que era masoquista. Mas a cena já volta pro Jabber se recuperando e Urudo diz que não sabe como lidar com masoquista. E continua a luta insana. O Jabber indo pro ataque e Urudo só desviando. O maluco é tão bravo que ele começa a usar as pedras no ar para ficar pulando. E continua a batalha. Mas dessa vez Urudo parece que tá sem solução. Ele tá recebendo ataques atrás de ataques com a garra do Jabber. E quando o Jabber ia para finalizar Urudo, vem um cajado voando na direção do Jabber e crava ele no chão. Urudo reconhece o objeto e do nada aparece o Zanka acabado, só que nervoso. Ele manda Urudo trocar com ele porque agora era a vez dele. Urudo pergunta se estava tudo bem porque ele parecia estar sofrendo, mas o Zanka diz que estava bem demais. Ele vê também que Urudo tinha aprendido a usar o poder dele. Urudo diz que o poder dele não é mais eficaz porque o inimigo estava inconsciente. Mas o Zanka diz que já sabia disso porque estava assistindo a luta dos dois. Ele diz também que não conseguia se mexer direito por causa do veneno que o Jabber jogou nele. O Zanka fala que tinha uma ideia: atacar Urudo, que não entende nada. Ele explica que, como ele não consegue se mexer, talvez Urudo fizesse ele se mexer e com o cajado dele bater no Jabber. Mas Urudo fica preocupado de apanhar de graça. Só que o Jabber começa a levantar furioso. E o maluco sai correndo para atacar de novo. E os dois desviam. Mas o Zanka fala pro Urudo não deixar a garra dele chegar perto. Porque com um arranhão, ele deixa as pessoas sem se mexer. E quando menos se espera, o Zanka ataca o Urudo. E o poder do Urudo ativa jogando o Zanka na direção do Jabber, que recebe uma cajadada na cara. O Zanka não acredita que aconteceu. O Urudo fica pistola que ele tentou bater nele de verdade. Mas agora o Zanka diz que achou uma forma eficaz de lutar contra o Jabber. O Zanka faz o mesmo movimento e acerta de novo o Jabber. E aqui começa uma sessão de pancada em cima do Jabber. Essa técnica se mostrou eficaz. E depois de tanto golpe, até deixou o Jabber consciente de novo. Ele ficou consciente para ver o Zanka dar o finalizador da cajadada com força total. Depois disso, nem o Zanka tá aguentando mais, ele cai no chão. Mas nisso o poder do Urudo começa a se despedaçar. Aquele poder vinha de um amuleto de uma pessoa e agora estava se despedaçando. Urudo fica mal com isso e o Zanka pensa que tem um limite de tempo pro poder. Urudo sabia que a culpa era dele, mas ele não conseguia falar. Ele estava tremendo. Ele caiu no chão e ainda mal. O Zanka vê que ele tinha sido arranhado. O problema aumenta quando o Jabber enfia a garra nele mesmo e se levanta na hora, dizendo que a forma inconsciente dele tinha dado um trabalhão para eles. O Zanka fica surpreso que ele ainda estava de pé. Ele explica que é por causa da garra esquerda dele. O Zanka supõe que ele tinha um poder de cura, mas o Jabber fala que não era nada disso. Ele diz que a garra esquerda faz a dor do corpo dele sumir. Ele diz também que não pensou que ia ter tanto trabalho e que o veneno que ele usou no Zanka só funcionava por 10 minutos nele. E o Jabber aplica de novo no Zanka o veneno, dizendo que tinha que completar o trabalho, senão ia levar uma bronca de novo. Então ele vai até onde o Urudo tá, pega ele e se despede do Zanka, que estava no chão sem poder fazer nada. Enquanto isso,
O Jabber tenta fugir do local que ele estava. O Rudo entende que ele não podia se mexer e fica se lamentando por todo o pessoal, e com um sorriso no rosto, o Jabber sai daquele local. Mas ele vê ao redor e fica desconfiado, até que aparece a mulher da tesoura do lado dele, dizendo que tinha achado ele. E do nada, vem um ataque. Era o Andy que jogou o Jabber para longe. Nesse momento, apareceu os zeladores liderados pelo Andy. O Jabber mal aguentava o ataque, e o Andy repara no buraco debaixo do prédio e diz que a localização não funcionava quando as pessoas estavam muito abaixo da superfície, e isso dificulta chamar reforços. O Andy agradece a Tommy, que achou um telefone e se comunicou para eles chegassem a tempo, só que ela fica preocupada que o resto do pessoal estivesse morto. Mas, com sábias palavras, o Andy diz que eles não eram tão fracos assim. Um pessoal foi para lá ver como eles estavam, enquanto o Jabber dizia que tinha muita gente forte ali. Ele diz que o gigante dele vai levantar e os zeladores ficam em branco. O Andy pergunta pro Rudo caído se ele estava lutando com aquele maluco. A Ryo diz que o Rudo estava melhor do que antes, mas o outro cara do lado diz que ele estava quase sem respirar. O Brutamonte do lado diz que não vai perdoar quem mexer com os camaradas dele. O Andy fala que quer ouvir o que o Jabber tem para dizer e diz que ele não vai sair impune depois de ter atacado os zeladores. O Jabber começa a falar que tinha ordens para levar o Rudo com ele, e mesmo querendo cair fora, ele não poderia, senão o chefe dele ia ficar nervoso com ele. E quando o Jabber se prepara para atacar, vem um braço em volta dele. Era uma pessoa que dizia que já estava na hora. Era uma tal de Citonia. O Jabber diz que precisava cumprir a missão e levar o Rudo. Ele estava reclamando até a garota dizer que o chefe deles estava sorrindo. Teve um silêncio. Os dois se encararam e nesse momento o Jabber entendeu que estava tarde e eles tinham que ir. Eles se despedem e abrem um portal estranho. O Jabber diz que foi divertido brincar com o Rudo. E mesmo inconsciente, o Rudo diz que não tinha acabado. Até o Jabber ficou surpreso por ele ainda conseguir falar. O Rudo diz que ele vai pagar pelo que ele tinha feito com todo mundo. O Jabber se anima com o Rudo, mas ele percebe que a luva dele tinha algo especial. Ele disse que ia contar ao chefe dele, mas sem demora ele entra dentro do bueiro e vai embora. Todo mundo olha, mas o Rudo pensa nesse algo especial da luva. Depois do resgate, o Rudo vai até o Grease. O Grease estava mal, mas o Rudo se desculpa por ter quebrado o talismã que deu aquele poder para ele. O Grease fala que o talismã é importante para ele e agradece por ele ter ajudado de alguma forma. O resto do talismã se dissolve na mão do Rudo pro ar, enquanto o Grease agradece ao Rudo. Rapaziada, meu primeiro resumo de anime, certeza assim que não ficou tão bom, mas eu vou estar fazendo outros e melhorando vídeo após vídeo, né? Eu ainda não sei a média de tempo que vai ficar aqui, como fazer para ficar legal esse tipo de vídeo. Eu aceito feedback, comenta aí embaixo então, mas eu queria contar com o seu apoio aqui, divulgando esse vídeo para amigos que gostam de Gachakuta e outros animes também da temporada. Eu vou tentar, né, pegar vários animes da temporada para fazer resumo aqui diário, talvez, se eu conseguir. E ao mesmo tempo também eu tava querendo trazer uns vídeos relacionados a esses resumos, sabe? Pra ser um negócio da hora. Mas pra isso eu conto muito com o seu like e o seu comentário aqui, que é importante, né? Pra ter mais engajamento no canal, pra gente ter essa retomada. Deixa aí outros animes que vocês querem ver por aqui. E eu vou ficando por aqui. Brigadão pra quem assistiu até o final. Até o próximo vídeo. Valeu, gente!